Pessoal, é, quando nós imaginamos o movimento trovadoresco, o movimento do trovadorismo, é importante que nós tenhamos em conta alguns aspectos. Nesse sentido, pensemos nas suas origens, certo? Vejam, por exemplo, que este movimento ele é fruto de um vasto processo histórico, como nós vimos na nossa aula anterior, mas que ele é particularizado quando tocamos em alguns pontos. Vejam essa poesia de Olavo Bilac para que nós tenhamos talvez um ponto de partida. Vejam. Língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Essa poesia do século XIX nos diz muito sobre o movimento que nós estamos falando, o movimento trovadoresco, que não tem nenhuma relação histórica, porque ele aponta as origens dele. Quando ele diz, por exemplo, no texto, lindamente, última flor do lácio, inculta e bela. Será que tem alguma coisa ali no texto que se chama língua portuguesa que nos cabe para que nós avaliemos a noção, por exemplo, das origens do trovadorismo? É sobre isso que nós vamos falar. Quais as relações que essa última flor do lácio, que essa língua vai ter com o processo de consolidação e formação desta literatura, que está paralelo à formação de Portugal. Prestemos atenção. Estude. Dando continuidade a essa dinâmica de estudos das origens e tentando entender por que aquela poesia ela tanto marca para nós aspectos dessa origem, pensemos na estrutura primeira da região do plano ocidental que hoje é Portugal. Primeiro, pensemos nesta origem. Meus caros, imaginem vocês que essa região foi, por um dado período da história, dominada pelo Império Romano. Esse Império Romano, que tem um histórico muito longo, entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo, esse império ele vai tomar uma série de regiões da Europa Ocidental e Oriental e, num dado momento de sua própria história, ele vai se dividir em dois: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, como vocês podem ver aqui. O Império Romano do Ocidente é o que nós vamos nos centrar. Por quê? Porque entre as várias regiões que dele faziam parte, nós podemos dar ênfase à região conhecida como Hispânia. Hispânia é a região que hoje nós chamamos de Península Ibérica. A Península Ibérica é onde hoje engloba-se a Espanha e Portugal. Quando o Império Romano ele dominava uma região, além de influenciar aquela região no plano administrativo e político, ele também impunha a sua cultura. Não à toa que nós dizemos que somos devedores, nós, falantes da língua portuguesa, da cultura clássica romana. Nesse caso, uma das maiores contribuições, ou imposições, chamemos assim, é a língua. A língua latina, ou o latim, que é a língua oficial do Império Romano. O Império Romano impôs a sua língua durante muitos anos naquela região da Espanha, sobre os povos que lá existiam. E o Império Romano vai ali perdurar por muito tempo. Entretanto, num dado momento da história, o Império Romano entra em declínio e acontece uma série de invasões. A primeira, ou o primeiro conjunto importante na região que hoje
nós chamamos de Portugal, ali na Península Ibérica, que nos interessa, são as invasões bárbaras de dois povos em especial, os suevos e os visigodos. Esses povos lá vão se instalar no século VI depois de Cristo. Entretanto, essa região que já fora invadida pelos romanos, agora fora invadida pelos suevos e visigodos, vai ser novamente invadida, mas aqui, no século VII, pelos povos árabes, os povos islâmicos. Lá vão se instalar por muitos anos e promover uma disputa muito grande com os povos cristãos que lá habitavam. Vejamos então que essa dinâmica se complexibiliza e possibilita, por exemplo, a organização do que nós chamaremos de Portucalia, ou os espaços no entorno de Portugal. Dessa forma, pessoal, pensando na última fase de consolidação e organização de Portugal e da língua portuguesa, nós temos alguns aspectos importantes. Por exemplo, a organização dos reinos já na Idade Média, pós-declínio efetivo do Império Romano e durante os períodos de invasão, nós podemos dizer que se consolida Leão, e evidentemente a Galiza ao lado dele, Castela, Navarra, Aragão, como vocês podem ver aqui no mapa à esquerda. E, simbolicamente, há um acontecimento muito importante, quando Afonso ele conquista em 1096 o Condado Portucalense. Esse Condado Portucalense vai ser representativo do nome Portugal. E além disso, meus caros, um outro aspecto importante é quando vocês veem no outro lado, no mapa à direita, a conquista, ou seja, a expulsão efetiva dos povos islâmicos daquela região e o domínio da cristandade sobre a região que nós chamamos de Portugal, que vai se dar em 1147, simbolicamente como a conquista de Lisboa. E imaginem vocês que esse processo vai estar em par e passo com as questões culturais. Já se produzia textos escritos, já se produzia uma literatura, que nós vamos falar posteriormente com vocês. Agora, imaginem que o ponto auge dessa retomada que eu tenho para vocês do plano histórico é justamente quando a língua portuguesa se torna oficial. Especificamente, em 1290, a língua portuguesa vai se tornar oficial daquela região. E isso vai auxiliar para que nós compreendamos que durante todo o final da chamada Antiguidade, até que efetivamente esse primeiro momento da Idade Média, se consolida Portugal e a língua portuguesa. Dessa forma, pessoal, imaginem, como vocês podem ver aqui, isso é a Portugal medieval. Isso é o espaço que se desenvolveu de fato o nosso período trovadoresco. Guardemos as ideias de que Portugal justamente se organiza no mesmo período que se organiza a língua portuguesa, e não à toa, pois só era possível organizá-la quando aquela dinâmica política e administrativa também estivesse organizada. E isso se dá especificamente na Idade Média. Imaginemos que isso só é possível, então, quando nós temos em conta esta dinâmica. E aí nós conseguimos entender as origens e a base do que foi o trovadorismo.